avaliação de filosofia da religião, eu tomei a liberdade aqui no capítulo 8, página 32, o título aqui está A Contradição com Metodologia do Novo Testamento. Dentro deste capítulo aqui, da página 32, eu escolhi aqui um recorte que traz a respeito da encarnação de Jesus, onde fala assim, o texto diz assim, o recorte fala assim: porque o Logos teria que assumir justamente a carne humana? Não poderia Deus agir à distância direta da eternidade? Por que não agiu do céu na terra? Sendo todo-poderoso, poderia estalar os dedos e terminar com o mal no mundo sem causar dano a nada que fosse bom. Mas o Evangelho apresenta os Logos de Deus assumindo o empobrecimento da carne, a vergonha de uma cruz e a redução dos mortais. Qual a lógica da encarnação? Para que este absurdo divino? Onde ficou sua onipotência, sua transcendência, sua imensurabilidade, sua inacessibilidade? Eu tomei para mim esse parágrafo aqui, esse recorte, porque me chama a atenção a pergunta de por que o Logos teria que assumir justamente a carne humana. Bom dia. No capítulo 1 da página 15, peguei esse trecho aqui do texto, o parágrafo diz assim: ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque por causa do fenômeno ontológico de quem se banha é um ser e entra ao outro sair. Tudo flui, pantarreia. Ainda que se entre muitas vezes no mesmo lugar do rio, já não é o mesmo que se desce as correntes. Por que eu escolhi essa parte do livro de Filosofia de Fronteira do professor Rogério? Foi algo que me chamou a atenção no sentido da espiritualidade de Heráclito, de ele olhar um rio e buscar na sua imaginação, na sua mente, que uma pessoa não pode se banhar duas vezes no mesmo rio. Isso é muito interessante, por quê? Porque ele olha e busca um sentido espiritual no rio. Aí Bom dia. Eu vou falar sobre um capítulo superando a infantilização da mente, do livro do Rogério de Souza, da Filosofia de Fronteira, na página 77. Eu achei interessante esse tema aqui, primeiro porque ele é atual, não só na igreja, mas a infantilização da mente está presente no ser humano desde sempre. Mas em alguns pontos que eu li o livro aqui, escolhi esse aqui, porque é possível a gente dar esse passo além da infantilização. É possível ao ser humano, ele tem faculdade mental para isso, se ele quiser, de ultrapassar essa infantilidade que acomete ele na sua vida cotidiana. E ele vai falar do Logos aqui, ele vai fazer um paralelo de João com Heráclito. Abre aspas, o obscuro. Isso é interessante porque, se trazer isso para dentro da igreja, algumas pessoas dentro da igreja também vão ser chamadas de obscuras, porque elas dão esse passo, sobem esse degrau a mais e não descem, elas sobem.
isso não quer dizer que o outro desceu. Significa talvez que o outro ficou no mesmo degrau e o que vai ser obscuro, ele subiu. Perguntamos, por que o Logos empobreceria, assumiria a empobrecida carne humana? Por que ele faria isso? Ele teria um motivo para fazer isso? Então, por que se ofereceu a vergonha de uma cruz? Por que ele se igualaria aos mortais? Por que ele fazia isso? Tem uma razão, por que ele queria fazer isso? Tinha motivo? Tinha, porque Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem. Ou seja, o que nós fizermos de errado, como fizer de errado, vai recair sobre nós. Como já disse, se nós amanhã ensinarmos errado, vai recair sobre os professores que nos ensinaram. Então, é a obrigação deles. Você está ensinando errado, faz algo, chega aqui. Nós estamos trabalhando juntos, nós ensinamos de uma maneira, por que vocês estão fazendo outra? Nós não ensinamos dessa maneira, por que estão ensinando errado? Que metodologia vocês conseguiram captar durante todo o ensino, durante todos esses anos de estudo que vocês tiveram? Então, nós temos que ter responsabilidade. Temos que sentar para aprender e ensinar conforme nos foi ensinado. Então, durante esse tribunal, fica visível o entendimento trínito e criador em relação ao homem. De que tão frágil e falho, ele, o homem, não teria como se salvar e voltar puro para Deus. Então, a razão de Deus, do Logos, assumir a carne humana, porque o homem não tinha como, mas está puro diante de Deus. Mas Deus, a sentença ao homem, ele vê o quê? Ele vê que para ele, criador, é fácil ser Deus, mas ele vê que para o homem é sofrido. Ele vê que é fácil para ele ser Deus, é fácil para ele ser poderoso, é fácil para ele ser juiz, é fácil para ele ser eterno, é fácil para ele ser interminável. Mas ele vê que é sofrido para o homem ser homem. É difícil para o homem ser desprezado, é difícil para o homem ser réu, é difícil para o homem ser barro, é difícil ser finito, porque não tem chance nenhuma. Ele é Deus, o homem é só homem. Ele é poderoso, o homem é desprezado, porque o pecado desprezou o homem, fez o homem ser desprezível aos olhos de Deus. Ele vê que ele é juiz, o homem não assume outra posição senão de réu. Ele vê que ele é eterno, o homem é barro, é fraco, é falho, é frágil. Ele vê que ele é interminável, mas que o homem é finito. E com essa finitude em pecado, para onde o homem iria? Se ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para que Deus pudesse dialogar com alguém diferente dos anjos, para que Deus pudesse dialogar com o ser humano. E agora? Como Deus agiria então? Então Deus decidiu que o Cristo viria. Foi decidido então que o Cristo viria em carne, para condenar na carne, o pecado condenou a carne. Ele precisava tomar essa forma de homem. Era necessário. E eu analisando aqui a polêmica do Tervi, no capítulo 2, que também vai explicar o capítulo 1, dizendo do presente, do passado e do futuro. Cristo, ele saiu da onde? Cristo, ele saiu do futuro de Deus. Para nós, seres humanos, ele se encontrou no nosso presente. Mas diante de João Batista, ele estava vivendo o presente com os seres humanos na Terra. E eu achei muito interessante o paralelo que essa ponte da filosofia entre o Evangelho. Que muitas pessoas falam que a Bíblia não tem filosofia, não tem conceitos filosóficos, pensamentos filosóficos. Tem. Se nós analisarmos o que Heráclito faz há séculos atrás, e depois Cristo, junto com o seu discípulo João Batista, ali é algo parecido, distintos, diferentes, conceitos diferentes, mas que temos como fazer essa ligação por meio da ponte filosófica, tratando dos pensamentos cristãos e também tratando dos pensamentos da filosofia. Ou seja,
fiquei analisando aqui, eu até escrevi aqui, dessa lógica do argumento, do logos, né? Argumentos lógicos de apoio. João traz o logos para o cristianismo, quando ele fala no princípio era o logos, e realmente ele causa dificuldades para quem está no degrau de baixo, porque é uma linguagem difícil, é uma linguagem helênica até, então é difícil para quem está no marasmo do conhecimento ultrapassar isso aqui. Não é fácil como se pensa também subir esses degraus. O título eu achei forte, é necessário, mas é forte, né? Porque estamos tratando com coisas dentro da igreja. E Paulo já falou que é verdade que a gente tem que sair dessa infantilização, mas eu acho que é um caminhar duro. Necessita de vontade primeiro, porque senão você vai ter professores bons, livros bons, acesso a um monte de coisa na internet que pode fazer você dar esse passo, mas sem a vontade pessoal você vai continuar infantil, não vai ultrapassar, não vai fazer essa transição. Eu marquei aqui, ele fala assim: a infantilização, na página 78, a infantilização humana evita a polemização dos assuntos. Bom, é isso. O camarada prefere ficar infantil, porque assim ele evita o debate. O debate pode ser polêmico. E o ser humano, na sua grande maioria, acho que quase a sua totalidade dos infantis, eles não querem polêmica. Tudo que traz polêmica é chato, é ruim, é com autoesfera, porque ele não quer fazer essa transição, ele está acomodado. Do nosso Deus e do seu Cristo, e ele renasce pelos séculos dos séculos. Então, somente isso. Deus criou um povo para ter um reino, e criou um reino para ter os seres humanos, com que ele pudesse reinar. Onde ficou então a sua onipotência? Onde ficou a sua transcendência? Onde ficou a sua imensurabilidade? Onde ficou a sua inacessibilidade? Tudo isso, essa glória de Deus, ficou encoberta por um corpo fraco e digno de corrupção. Cristo teve que embutir toda essa glória dele debaixo de um corpo fraco e cheio de corrupção. Cristo teve que embutir toda essa glória dele preso na finitude de um corpo mortal, para que pudéssemos ter a salvação. A glória estava implícita em Cristo, sempre esteve implícita em Cristo. Algumas pessoas viram essa glória, eles, o Cordeiro de Deus, tinha pecado mundo. Outros apenas entenderam: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Só entenderam o que viu. Então, a onipotência do Cristo estava onde? Eu sou o pastor da vida pelas ovelhas. Eu dou a vida para reassumi-la. Ninguém a tira de mim. Essa é a onipotência. Ninguém tira da minha vida. Ninguém. Ele é poderoso. Eu espontaneamente a dou. E tenho autoridade para entregar e também para reaver. Porque eu recebi esse mandamento do meu Pai. Essa é a onipotência de Cristo. E onde está a sua transcendência? E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as vestes tornaram-se brancas como a luz. Ali está a transcendência de Cristo. E fala assim: onde está a sua imensurabilidade, a sua grandeza? A grandeza de Cristo, onde está? Ele fala: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo, porque a minha glória que me conferiste, que o Senhor me deste, está comigo, porque o Senhor me ama antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. De Cristo, ele é cheio de imensurabilidade. Onde está a inacessibilidade de Cristo? Eles vão prender o Cristo, e Cristo fala: sair com espadas e cacetetes para prender, como para prender um salteador? Diariamente eu estive com vocês, e vocês nunca me puseram as mãos. Essa é a inacessibilidade de Cristo. É inacessível, ninguém poderia tocar no Cristo se não chegasse a hora. Então, agora ele fala: porém, esta é a vossa hora
poder das trevas. Por isso que agora vocês podem me tocar. Antes não. Assim, nós vemos que a glória que esteve encoberta no homem chamado Jesus é a mesma glória que esteve e estará para sempre no Cristo Jesus. O homem chamado Jesus veio com a glória embutida, mas o Cristo Jesus, homem, resplandeceu essa glória direito de Deus Todo-Poderoso. Diferentes, mas que temos como fazer essa ligação por meio da ponte filosófica, tratando dos pensamentos cristãos e também tratando dos pensamentos da filosofia. Ou seja, uma coisa está ligada à outra, ou seja, o passado, o presente e o futuro estão ligados no momento dentro dessa ponte do rio, buscando sempre uma espiritualidade, um amadurecimento, uma busca. Um livro muito indicado que eu indico a todos, do professor Rogério. Quem sabe se eu também posso ganhar um pontinho dele na avaliação, tem que puxar a sardinha para o professor, né? Mas brincadeiras à parte, é um ótimo livro. Um livro que me ensinou muita coisa no meu cotidiano. Mas o interessante é isso, desse livro é despertar a espiritualidade na pessoa, no leitor que vai ler o livro e compreender o conceito que Heráclito estava querendo fazer e também fazendo a ponte daquilo que João disse no capítulo 1, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Para os gregos o verbo era o Logos, era o Cristo, a semente de Deus. E Heráclito estava trazendo essa explicação para nós nos dias de hoje, atualizando o conceito, buscando ter um pensamento mais fértil e compreender com a explicação dos professores o que o Logos significa para a gente, tanto no passado do Antigo Testamento, quanto no presente para João e quanto no futuro para a igreja nos dias de hoje. Amém? Tá bom? Que você entra numa sala, as pessoas não veem, você desceu pelo menos no nível deles. Aí você vai seguir, você não vai ficar estagnado lá, porque você já fez essa ultrapassagem. Mas eu acho interessante desse livro olhar dessa forma também, pelo menos esse capítulo 17 aqui que me chamou a atenção. Eu li pelo menos umas 10 vezes, ele é tão bem colocado, né, com sutileza, fica difícil de fazer uma interpretação dele, mas eu ainda tenho 50 anos, até os 600 anos eu ainda vou ler bastante, vou conseguir chegar lá. Obrigado pela atenção. Bom, a justificativa eu já pus, a leitura explicativa, a interpretação pessoal é essa minha, e a conclusão é de que mantenha-se sempre tentando subir os degraus da escada. Mas também se contenha para não largar qualquer um que for lá embaixo e achar que você ultrapassou isso e não tem volta, porque isso não foi um exemplo, isso não é exemplo de professor e muito menos exemplo do nosso maior mestre que se rebaixou a ser um Reles mortal. Essa é a minha conclusão. Obrigado pela oportunidade. Os jogos mais fortes. O combinado era esse, né? Pergunta. Eu esqueci dos canal eu vou trazer. Alguma pergunta, irmãos? Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas também perguntou para ninguém. Se estende a todos que apresentaram também. Bom, o título do livro do professor Rogério já é sugestivo. E, a meu ver, ele faz uma ligação.